Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo e vamos falar hoje sobre lockdown, né? O pessoal tá com. Eu acho que o pessoal tá com algumas dúvidas, né? Com alguma deficiência para entender o que que é a quarentena que o Brasil impõe e o lockdown que foi imposto hum, lá fora, principalmente quase na Europa e na China. Eu vou começar explicando mais ou menos o que que é o lockdown. Ele é o bloqueio de uma região, uma cidade, pode ser um bairro, um estado ou até um país, como foi na Espanha e principalmente quase na Itália, né? E na China. Na China foi uma cidade toda que teve o lockdown e na Itália começou com uma cidade, região e depois passou para o país todo, né? Na época, no ano passado, no começo da pandemia, lá pela Europa. Como eu falei, é o bloqueio, é o confinamento em casa imposta pelo Estado. Aqui no Brasil, teve algumas regiões que a justiça também impôs, mas é pelo Estado em geral, né? Tanto a parte executiva, legislativa ou a judiciária, para conter a circulação do vírus. Na minha opinião, a bandeira preta que o Rio Grande do Sul está hoje, né, no dia 9 de março, ela não é um lockdown, é mais uma quarentena, né, que o Brasil todo já fez no começo da pandemia, no meio e tal, né, e agora, né, nos últimos dias, quase várias regiões do país estão fazendo para tentar conter a circulação. Por que eu não acho que ele é um lockdown? Porque ele é um distanciamento mais severo, porque as pessoas ainda podem circular nas ruas. Lógico que, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul e o estado de São Paulo, eles colocaram algumas regras que, por exemplo, a partir de uma certa hora até uma certa hora tu não pode também circular, mas é só a parte noturna, mas tu pode circular, fazer atividades físicas, caminhar na rua normalmente, que o estado ele não te fiscaliza nisso. Ele só fecha o comércio para não ter aglomerações, né? Então eu acho que não é tão rígido assim como é o lockdown. Eu vou quantificar, né, os prós e os contras aqui do lockdown. Também sai um pouco para a quarentena aqui, mas é mais do lockdown. A diminuição da circulação das pessoas, as pessoas praticamente quase só saem de casa só para realmente ir no supermercado comprar comida ou farmácia ou ir para um atendimento médico. A diminuição da curva de contágio, né, que se falou muito no começo da pandemia, que é diminuir a curva, diminuir as infecções e desafogar um pouco o sistema de saúde da região, né, para não ter o colapso, como muito se fala. Os contras é o fechamento do comércio, a perda de empregos, né, porque principalmente quase aqui no Brasil, boa parte da economia vem desses serviços de comércio, lazer, entretenimento, salão de beleza, essas coisas assim, cosméticas. Se tem a perda de emprego e também se tem as famílias ficam desassistidas porque não tem trabalho. Né? Elas não trabalham, não, a maioria das empresas não pagam. Na atual situação do Brasil, não adianta simplesmente a gente fechar o comércio. A gente tem, por exemplo, o exemplo do começo da pandemia lá na Europa, que Portugal também decretou uma quarentena e alguns portugueses resolveram tipo ir para praia assim, o governo deu férias pra gente. Não é simplesmente parar de trabalhar, né? Tipo, férias, assim. E também não adianta ter só um lockdown de um dia ou de um final de semana. A gente precisaria ter uma quarentena ou eu acho que um lockdown é sempre, na minha opinião, né? Ter de 15, 14, 21 dias para a gente diminuir a curva de contágio. A gente precisa, nesse momento mais grave da pandemia, aplicar um lockdown severo para evitar o colapso do sistema de saúde, que na verdade ele já está em colapso, né? Pessoas contagiadas com o Covid esperando numa fila de espera. A regulação no Rio Grande do Sul tem a regulação de leitos, que é uma lista de espera organizada pelo Estado, onde alguns médicos tentam encaixar pessoas que estão numa região que precisam de uma UTI e que naquela região não tem UTI, eles tentam encaixar numa outra região. Então, possivelmente, às vezes,
se a pessoa precisa de uma UTI com médico especial, se tenta fazer a transferência e, ultimamente, os médicos dessa regulação, as pessoas que trabalham estão tendo muita dificuldade porque não tem mais leitos. Então, a gente vê em várias matérias aí, tipo, eles passando por um momento de sufoco, porque daqui a pouco eles têm que escolher quem vai para uma UTI e quem não vai. E a gente entra também na questão, se a circulação ficar normalmente, as pessoas, elas, se vão precisar de uma UTI, se tem daqui a pouco um ataque cardíaco, um AVC, qualquer outro problema que se precisa de uma UTI, também não tem UTI para essas pessoas, não tem para o Covid e não tem para outras questões. Não se pode fazer cirurgias mais graves, porque daqui a pouco, se a pessoa precisa de uma UTI, ela não tem UTI. Esse momento é de não ter UTI. Ah, mas vamos construir mais UTIs, veio dinheiro do governo do estado. Não adianta construir mais leitos de UTI se não há profissionais capacitados para trabalhar nelas. E ultimamente não tem. Profissionais não faz da noite para o dia. Tu não constrói em um mês. Tu precisa ter pessoas formadas e capacitadas em cursos para trabalhar numa UTI. A gente precisa que o governo das três esferas, tanto o municipal, o estadual e o federal, crie uma coalizão para fiscalizar melhor, né? O que a gente viu, por exemplo, antes desse momento, dessa terceira onda, a gente viu tanto os governadores, os governo estadual quanto o municipal, tipo, relaxarem muito na fiscalização e acabarem não fechando festas clandestinas ou reforçando o uso de máscaras, álcool em gel e se lavar as mãos. Vou trazer o exemplo aqui de se fazer blitz, tanto nas estradas com as polícias rodoviárias estaduais e federal, quanto dentro das cidades. A blitz com as polícias militares dentro da cidade, os serviços sanitários, a Secretaria de Saúde, a Defesa Civil e os demais órgãos, tanto do governo estadual, federal e municipal, para tentar também aumentar um pouco a segurança, porque menos pessoas circulando nas ruas fica mais suscetível para os criminosos daqui a pouco cometerem assaltos, tanto nas próprias lojas dos comerciantes, quanto acabar acontecendo furtos ou outros tipos de crime. A gente viu, por exemplo, no começo da pandemia, em regiões como lá a Norte e Nordeste, principalmente quase o Maranhão, onde ocorreu blitz. Em primeiro momento, a polícia não multava, não aplicava nenhuma multa, mas ela só conscientizava as pessoas de usar máscara, de ficar em casa, e ao passar do tempo, aplicava algumas medidas mais rígidas, como levar as pessoas à delegacia para responder criminalmente. Com essa atual quarentena, né, com essa circulação de pessoas, com esse distanciamento social mais severo que o governo, principalmente por causa do governo gaúcho, com a bandeira preta aplica, é meio que o governo finge que faz o lockdown e a população meio que finge que obedece em casa, porque elas continuam saindo, continuam se aglomerando em supermercados, em farmácias. Precisa ter mais fiscalização para salvar vidas depois, no final. Aqui na cidade onde eu moro, que é no interior do Rio Grande do Sul, tanto o governo municipal quanto o governo estadual colocam em vigor esse distanciamento social mais severo, né? Eles pedem para as pessoas ficarem em casa, fechar os serviços essenciais, tanto que o governador do estado, o Eduardo Leite, lançou mais alguns decretos proibindo a venda de produtos não essenciais, tanto na farmácia quanto no supermercado. Também a aplicação de multa para as pessoas que não estão usando máscara. Apesar de eu achar que ainda é uma medida frouxa, a gente deve ter uma forma de frear a circulação do vírus e, depois de um tempo, haver uma diminuição na lotação das UTIs. Para finalizar o vídeo, essa quarentena, esse lockdown é muito importante nesse atual momento dessa crise sanitária que o mundo todo vive. Sem vacina, a gente não vai conseguir voltar às nossas vidas normais de antes da pandemia. Sem a vacina, a gente não vai conseguir abrir o comércio e movimentar a economia a pleno vapor. A vacina é muito importante. Assim como o lockdown, ela é uma medida de curto prazo, né? Não pode ficar o ano todo trancado em casa, porque isso afeta outras questões também, como saúde mental das
pessoas, ela é de curto prazo, mas uma medida a mais a longo prazo seria a vacina. Alguns países, por exemplo, mais de direita, com governos mais de direita, como a Inglaterra, por exemplo, já há planos até o meio do ano para se movimentar a economia, para voltar, para aquecer mais a economia e voltar o país a crescer. O que a gente vê aqui no Brasil é que os governos estaduais tentam enxugar gelo, fazendo essa quarentena, esse lockdown mais frouxo, né? Fazendo essa quarentena, e o governo federal meio que finge que nada acontece, que a gente está vivendo normalmente. Isso vai só agravar a nossa crise econômica, isso vai só agravar a crise sanitária, e mais para frente a gente vai ter de novo fazer mais lockdown, mais fechamento do comércio. A gente vai ficar nesse abre e fecha até boa parte da população ser vacinada, né? A Inglaterra, há pouco tempo agora, ela teve o lockdown, vacinou e a gente vê a curva diminuindo. A gente tem boas respostas das vacinas, por exemplo, a Coronavac, ela já responde à mutação do vírus. Sem essa vacina, sem as outras vacinas, a gente não vai conseguir voltar a caminhar com as próprias pernas. Ah, mas o lockdown fecha, acaba criando desemprego, eu não tenho como sustentar a minha família. Bom, aí entra a parte do governo federal, que eu acho que tá bem falha, né? Com um auxílio emergencial mais generoso para as famílias, quem acaba se sustentando com R$ 775, R$ 200 por mês? Acho que ninguém. Então, falta uma maior participação também do governo federal aí, que tá... Ela não existe, né? A participação do governo federal, ela não existe. Mas por hoje é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Para mais vídeos, para mais discussões, para mais reclamações do governo federal, do governo Bolsonaro, se inscreva no canal, compartilha, deixe o like. Até a próxima. É isso aí, pessoal.